Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 9. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto a Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo tornou a segunda vez e o tocou, dizendo: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos repetir a pergunta que Deus faz para ele? Que fazes aqui, Elias? Deus, nós estamos aqui, diante de ti, na tua casa, reunidos em nome de Jesus. Pai Celestial, porque é no nome do Senhor Jesus que nós nos achegamos ao Senhor. É no nome do Senhor Jesus que os nossos pecados são perdoados, que as nossas feridas são saradas. É em nome de Jesus que as enfermidades são curadas. Pai Celestial, e nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, que o Senhor traga renovo, que o Senhor nos traga ânimo novo, Pai Celestial, para continuarmos essa caminhada que temos que caminhar. Caminhada de luta, mas de vitória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala comigo e através de mim, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu creio que todos nós que aqui estamos, algum dia, algum momento na vida, nós estávamos em algum lugar que nós não queríamos ser encontrados. E alguém nos acha. E nos acha e pergunta assim: o que você está fazendo aí? Mineiro, né? Corta as palavras. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aí? Eu fico imaginando Elias dentro daquela caverna, no meio do nada. Quietinho ali. Ele estava fugindo de Jezabel. Um homem que tinha enfrentado 450 profetas de Baal. E Deus tinha manifestado o poder sobrenatural ali naquele momento de Elias com aqueles profetas. E por causa de uma mulher que falou para ele assim: eu vou te matar. Amanhã, essa hora, você está morto, ou então não me chamo Jezabel. E ele foge de uma mulher. Enfrentou 450 profetas de Baal, mas não enfrentou Jezabel. Ele correu e foi embora. Aquele homem ficou deprimido. E é tão lindo como Deus trata da depressão daquele homem, como é tratado nos dias de hoje. Ele dormiu, ele bebeu água, ele alimentou, dormiu de novo, bebeu água, alimentou. O anjo levou para ele. Olha como que Deus cuidou daquele homem. Depois que ele levantou dali, gente, que comida, né? Com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Nosso sonho. Ele deve ter ficado fitness. E, por fim, ele entra numa caverna e fica ali quietinho, na dele.
E a gente lê na Bíblia tranquilo, mas imagina a situação. De repente aparece uma voz: o que você está fazendo aí, Elias? Que fazes aí, Elias? Eu imagino o susto que aquele moço deve ter tomado. Nós já tomamos susto muitas vezes. E como nós sabemos, a vida humana parece acontecer dentro de uma guerra. Não parece, não, é uma guerra. Todos os dias. Todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos desafios. É tanto desafio, é tanta luta que Jesus falou para nós, deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há dias de muita alegria, mas também há dias de muitas tristezas. Há dias que somos cidadãos da esperança, acordamos todos cheios de força, mas há dias que é dia de desilusão, dia de tristeza, de incerteza, dia de incredulidade. E isso tudo vai sendo gerado dentro de nós. Há dias que nós somos campeões da fé, mas também há dias que estamos abatidos e vencidos mesmo antes do início da batalha. E assim nós vamos vivendo, dias de luz, dias de trevas. A palavra de Deus nos diz que há dia para tudo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. Tempo para rir, tem tempo para chorar, tem tempo para se alegrar. E nenhum de nós aqui, vamos passar a vida sem entrar numa contradição dessa. Eu creio que 99,9% aqui todos somos adultos e todos já vivemos dias assim. Dia de angústia, dia de tristeza, né? E muitas vezes essa ambiguidade se instala dentro de nós. E dependendo do momento, se nós não vigiarmos, nos leva a perder a fé, nos leva a perder a esperança, nos leva a entregar os pontos diante dos desafios. Ô irmão, fala sério, tem tempo na vida da gente que se nós não estivermos bem com os nossos olhos fixos no Senhor, a gente vai falar assim: Deus, dá não. Segura na minha mão, senão eu não vou não. Segura, Senhor. A gente tem que pedir ao Senhor para segurar na nossa mão, porque se a gente quiser segurar na mão do Senhor, a gente solta ela. Mas Deus que tem que nos segurar. Eu sempre lembro da historinha da menininha que estava brincando, o pai dela falou assim: deixa eu segurar nessa mão. Não, pai, deixa eu ir andando. E a menininha, aí daqui a pouco a tibuf caiu no chão. Aí o pai falou: deixa eu segurar na sua mão. Não, pai, eu que seguro na sua. E ela que foi segurando na mão do pai. Próximo buraco, ela tibuf, caiu no chão. E o pai fala: menina, deixa eu te segurar. Aí ele trocou com ela e foi segurando. E ela foi toda alegrinha. Quando veio um outro buraquinho, o pai levantou, a menininha pulou e foi embora. E assim nós temos que fazer, nós precisamos estender a nossa mão e pedir ao Senhor: Senhor, nos ajuda. Porque tem dia nas nossas vidas que parecem que nós não vamos conseguir. Mas como nós já dissemos aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando nós lemos essa história, nós nos deparamos que isso aconteceu com Elias, um dos maiores profetas do tempo da monarquia de Israel. Aconteceu com Elias. Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Elias. Como nós já dissemos aqui, ele foi capaz de enfrentar 450 profetas. Se você quiser saber dessa história, leia essa história, capítulo 18, 19, 20 de 1 Reis. Conta essa história maravilhosa. E no instante seguinte, ele estava dentro da caverna, deprimido, abatido e pedindo a morte. Ah, Senhor, não dá mais não, estou bom de morrer. Eu estou boa de morrer, não é assim que às vezes a gente fala, não estou dando conta mais disso. Todos nós vivemos experiências assim, tempos de grandes vitórias e situações de intenso abatimento. E por causa dessa ambiguidade, desse momento assim que Elias estava vivendo, ele se tornou um soldado fora do seu posto. Ele se tornou um soldado fora do seu posto. Tanto que Deus pergunta para ele 2 vezes. Uma vez no versículo 9 e outra vez no versículo 13. O que você está fazendo aí, Elias?
O que você está fazendo aí, Elias? Nós podemos ver que a Bíblia nos conta outro que saiu do seu posto, que foi Pedro. Eu gosto de dizer para os adolescentes que Pedro desviou e levou os outros discípulos junto com ele. Que depois que Jesus ressuscitou e Jesus encontrou Pedro, ele estava fazendo o quê? Pescando. E Jesus já tinha falado para ele lá atrás, você não é mais pescador de peixe, agora você é pescador de homens. E o que Pedro estava fazendo? Pescando. Jesus deve ter perguntado para ele, o que você está fazendo aí? Não foi para isso que eu te chamei. Não foi aí que eu te coloquei. Então, nós precisamos prestar atenção. Porque muitas vezes nós estamos nos portando como soldados fora do posto, como soldados fora daquele lugar que Deus nos confiou. Martinho Lutero, após o início da reforma protestante, depois da fixação das 95 teses na igreja de Wittenberg, contra a reforma, ele estava vivendo grandes dias de furor. A igreja foi muito perseguida, ele foi perseguido. Os discípulos dele foram perseguidos, muitos foram mortos. Era muito sofrimento, muita aflição. E Martinho Lutero, vendo aquilo, os amigos dele morrendo, notícias e mais notícias de mortes atrozes. Martinho Lutero fez como Elias. Martinho Lutero entrou para dentro do quarto e se trancou durante uma semana. Ele foi para dentro da caverna. Passado uma semana, alguém bate à porta. Quando ele abre a porta, ali tinha uma moça, toda vestida de preto. Ele pergunta assim, quem morreu agora? Ele pensou, só falta ser uma notícia. Mais um amigo meu que morreu. Aí ela vira e fala assim, Deus morreu. Foi Deus que morreu. E você está ficando doida? Você está blasfemando contra o Senhor? E ela docemente ela indaga, se Deus não morreu, o que você está fazendo aí abatido e prostrado? Se Deus não morreu, então saia e lute como um soldado no seu posto. Se Deus não está morto, e não está, ele vive e reina para todo sempre. E nós podemos pensar como que Elias se tornou um soldado fora do posto. Um homem com ministério tão grande como o de Elias. Um homem que Deus fez grandes feitos através da vida dele. Como ele pôde se tornar um soldado fora do seu posto? Uma das primeiras coisas que nós podemos perceber aqui é que ele perdeu a sensibilidade da direção divina. Olha quantas vezes Deus falou para Elias e Elias obedeceu. Se nós vermos lá em 1 Reis 17, versículo 2 e 3, Deus falou para ele assim, retira-te daqui e vá para o ribeiro de Querite. E olha o que Deus fala com ele, lá você vai beber água, era tempo de seca. Lá você vai beber água e você vai ser alimentado. Um corvo vai levar para você 2 vezes por dia pão e carne. Gente, tinha que ter fé, um corvo. Um corvo levar pão e carne? E assim aconteceu. Deus mandou e ele foi. Por fim, quando o rio estava secando, Deus fala para ele assim, agora você dispõe e vai para Sarepta, e ali você vai ser sustentado por uma viúva. Ele chega lá, a primeira coisa, em tempo de seca, que ele chega na casa da viúva, fala assim, me dá um copo d'água. Eu quero água fresca. A mulher deu. E agora você faz um bolo aí para mim. Ela falou assim, olha, eu posso até fazer, mas o que eu tenho aqui, eu já tinha falado para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. E ele fala assim, o azeite e a farinha da sua botija não vão secar. E ali, enquanto ele ficou na casa daquela mulher, houve toda a provisão. Ele ouviu, ele obedeceu. Quando Deus manda ele se apresentar ao rei Acabe, o rei Acabe queria matá-lo de qualquer jeito, porque ele havia profetizado a seca. E o rei Acabe queria matá-lo. E ele fala assim, Deus fala assim, vai e se apresenta.
A vida, o ministério, o êxito da caminhada de Elias tinha relação direta para com Deus na sua vida. Deus falava, Deus mandava, Deus dizia e Elias obedecia. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não paramos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, através da oração, através da leitura da palavra, através do louvor, aquele momento que a gente faz aquietar e sossegar a nossa alma. Quando nós não paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, nós acabamos fatalmente dando ouvido a outras vozes. Elias deu ouvido a quê, gente? A voz de Jezabel. Ouviu a voz de Jezabel que disse que iria matá-lo. Então, nesse meio tempo, ele fugiu, ele temeu, ele se trancou na caverna. Precisamos dar ouvidos a Deus e sermos sensíveis às suas orientações. Precisamos pedir a Deus, Deus nos dá o direcionamento, Deus me dá a revelação que vem do alto. Então, cuidado com o que você tem ouvido. Às vezes você está aqui fazendo essa corrente de oração, buscando ao Senhor. E muitas vezes você tem ouvido assim, não sei para que você está indo lá orar, você sabe que não vai ter jeito. Você sabe que essa causa sua é perdida. Você sabe que você não vai conseguir. Você sabe que essa enfermidade não tem cura. Nós precisamos parar e ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que Deus nos diz. Nós precisamos tomar cuidado. No acampamento da juventude, nós tivemos uma noite que foi intitulada a Noite da Guerra. Foi uma dinâmica que nós fizemos. Os meninos andaram pelo acampamento com os olhos fechados. E havia aquela que dava, a minha voz, como a pastora, eu dava direção para eles. Escute a minha voz. Mas só que durante a caminhada tinha muitas vozes, muitas pessoas falando coisas contrárias, falando tudo para desviar a atenção da minha voz. E é assim que nós vivemos. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. E Jesus falou assim, que as minhas ovelhas dão ouvido à minha voz. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor Jesus, quando nos diz assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Outra coisa que aconteceu com Elias, ele perdeu a sensibilidade do poder de Deus. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lá em Lamentações 3:21 fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No tempo de guerra, no tempo de angústia, de aflição, nós precisamos de lembrar dos feitos do Senhor. Nós precisamos crer que aquele Deus que fez, fará. Ainda em Lamentações 3 diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. E quando nós lemos a história de Elias, nós podemos ver quantas coisas Deus já havia feito na vida de Elias e através da vida de Elias. Nós já citamos alguns agora, que Deus preservou Elias em dias de fome em toda a terra. Deus poupou em dias de estiagem seca. Deus o sustentou por meio de corvos. Deus o sustentou por meio de farinha e azeite da viúva. Deus fez reviver o filho da viúva. E Deus respondeu o clamor do profeta com fogo no altar. Ele já havia experimentado tudo isso. Tudo isso. Ele perdeu a sensibilidade do poder de Deus. Nós não podemos perder a sensibilidade do poder de Deus. Vamos todos os dias contar as bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são. Recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, quando vier alguma luta, não perca a sensibilidade do poder de Deus. Volte seus olhos para o Senhor e creia,
que o Deus, aquele que fez, fará. Não tire os olhos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Terceiro, ele perdeu a sensibilidade da providência divina. Ele entrou e se escondeu numa caverna. Meu irmão, Deus não tinha abandonado Elias. Deus não nos abandona. Deus foi encontrar com Elias lá dentro da caverna. Eu gosto tanto de pensar quando Adão e Eva se esconderam de Deus, porque todo dia à tarde Deus ia lá ao encontro deles, conversar com eles um pouquinho, bater um papinho. E não foi por causa do pecado, da desobediência deles que Deus deixou de ir ter encontro com eles, não. Quem havia se escondido era Adão e Eva. Eles tinham saído do lugar deles. Deus sempre está presente. Nós que muitas vezes saímos da presença do Senhor, tiramos os nossos olhos daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Ele é. Então Deus foi ao encontro para revigorá-lo. E a desculpa de Elias por estar ali é que ele estava sendo zeloso em preservar o remanescente de Israel. Ele falava para Deus assim, ele disse para Deus assim: olha Deus, só eu escapei, só eu escapei. Ele falou 2 vezes, só eu escapei, todos os outros morreram. Quando nós perdemos a sensibilidade da providência divina, nós vivemos no governo do eu. Eu escapei, eu fiz isso acontecer. Se eu não fizer isso, não, a firma não anda, a casa não anda. Teve uma vez, isso foi em 96, 97. Eu estava à frente da firma, da família, meu pai adoeceu. Eu fiquei muito agitada com aquilo. Eu comecei a ficar preocupada demais com as coisas, porque eu tenho que fazer. Meu pai estava internado em Belo Horizonte, ia passar por uma cirurgia, e eu, com aquilo tudo assim, eu sei que quando foi chegando à tarde, minha cabeça começou a doer, passou a noite a cabeça doendo. Eu tinha marcado um horário com uma pessoa para atender 7 horas da manhã. 5 horas da manhã eu acordei e a cabeça doía. Eu falei assim, gente, a gente tem plano de saúde para essas horas, vou lá rapidinho. E quando eu cheguei lá, a pressão estava 19/11. Eu falei assim, minha pressão nunca foi alta. Eu falei para a médica assim, você me dá um remédio que eu tenho que ir embora, eu tenho que resolver um punhado de coisas, eu tenho. Ela falou assim, se você quiser assinar um termo de responsabilidade, você assina, porque se você morrer, a responsabilidade não é nossa. Eu falei assim, não, então, eu vou ficar por aqui mesmo. Me deu remédio na veia, debaixo da língua. Não sei. Gente, passaram umas 3 horas, ela olhou de novo a pressão do mesmo jeito. Eu comecei a chorar, eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Foi quando Deus me falou, ali, naquele leito de hospital, que eu fiquei internada ali. Ele falou assim, é isso que eu quero que você entenda. Quem está no governo sou eu. Aí, ali, naquele momento, eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus, porque eu tinha perdido isso aqui, a sensibilidade da providência divina. Eu estava achando que eu ia dar jeito em tudo. Nós podemos, sim, agir, mas precisamos ser dependentes do Senhor. Senão nós vamos achar que nós somos suficientes em nós mesmos. Nós não somos. Porque nós entendemos e sabemos aquilo que está acontecendo no nosso momento ali. Eu não sei daqui que vai acontecer na minha vida daqui 1 hora, nem você. Nós podemos pensar o que vai acontecer. Mas o que de certo vai acontecer, nós não sabemos. Nós não sabemos se nós vamos amanhecer vivos, se Jesus vai ter voltado, se vai acontecer alguma coisa na nossa família. Nós não sabemos. Por isso, tudo que vier à nossa mão para fazer, nós precisamos fazer bem feito. Mas nós precisamos confiar em Deus. Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente.
Ele é Deus sobre todas as coisas. E Deus rebate Elias por causa da visão míope das coisas. Sabe o que Deus fala para ele? Eu, o Senhor. Eu gosto tanto quando Deus se apresenta, que Deus sempre se apresenta assim: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor Deus de Israel. Eu fico preocupado que hoje tem uma modinha aí de povo querendo chamar Deus de você. Outro dia um menino falou, eu comentei isso, o menino falou assim: eu chamo Deus de você porque ele é meu amigo. Eu falei assim: mas amigo de Abraão você não é. Abraão foi chamado amigo de Deus. E nem por isso Abraão deixou de tratar Deus como Senhor. E aqui Deus diz assim: eu, o Senhor, conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ele estava achando que ele estava sozinho. Tinham mais 7.000 que não haviam se dobrado. 7.000 que haviam prevalecido, estavam vivos. E Deus ali restaurou o seu servo. Deus cuida de nós no meio do nosso abatimento. Olha o que diz no Salmo 136, versículo 23, diz assim: lembrou-se o Senhor de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos até estar abatidos, mas não abandonados. Deus se lembra de nós no meio do nosso abatimento. Deus se faz presente e não nos abandona. Elias poderia se esconder de Jezabel dentro daquela caverna, mas nunca poderia esconder de Deus. Lá no Salmo 139 diz assim: para onde irei? Para onde fugirei? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também. Deus está ao nosso lado, Deus não nos abandona. E Deus sabe onde nós estamos. Deus levanta pessoas para nos apoiar. Tem anjos que Deus coloca ao nosso lado. Anjos são pessoas que Deus levanta para cuidar de nós. Ali no caso dele foi anjo mesmo, que levou a comida, que levou a água, mas Deus levanta pessoas queridas para nos apoiar. A palavra de Deus nos diz que é melhor serem 2 do que 1. Deus renova os desafios das responsabilidades. Sabe por que Deus tirou Elias da caverna? Porque não tinha acabado ainda a história de Deus com Elias. Porque Deus queria ainda fazer muita coisa através da vida de Elias, porque a obra de Deus na vida de Elias ainda não estava concluída. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nessa noite, o que Deus tem a fazer na sua vida, Ele só está começando. Ele tem muito ainda a fazer. Então, siga em frente, não desista, não se esconda. Saia da caverna. O Senhor teu Deus é contigo. Não perca o ânimo diante das adversidades. Não deixe as ameaças minarem as suas forças. Mas abra os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus te diz aqui nessa noite. Ele cuida de você. É isso que Deus está querendo te dizer. Ele cuida de você. Não fique escondido. Não arreie. Não fique abatido. Ele dirige a sua vida. Ele te sustenta na sua caminhada. Você está cansado, está abatido. Ele renova as suas forças. Ele põe gente boa do seu lado. Então saia da caverna. Saia da caverna. Deus tem muito a fazer. Não perca as bênçãos de Deus na sua vida. O que fazes aí? Deus te pergunta: o que você está fazendo aí? Então fique de pé diante do Senhor e clame ao Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Nós sabemos que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Meu Deus, e essa noite, Senhor, a Tua palavra chegou aos nossos corações como uma palavra de ânimo e palavra de renovo. Que a cada dia, Senhor, os Teus filhos possam estar com os ouvidos abertos para ouvir a direção. Meu Pai Celestial, que está com a fé renovada a cada dia. Meu Deus, crendo no cuidado e na provisão do Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão aqui fazendo essa corrente. É que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.